Muito bem, e vamos então agora meditar um instante na palavra do Senhor. 1 João é o livro que a gente tem falado nesses últimos domingos. E a gente vai mais uma vez falar de 1 João. E na verdade, da última vez, né? Vai ser a nossa última mensagem dessa carta. A gente falou principalmente no capítulo 1 de João, porque nós estávamos até então enfocando esse título, esse tema para este mês. Tempo de servir com um coração purificado. E eu quero falar um pouquinho, hoje um pouquinho mais a respeito dessa história do coração purificado. E quero ler um texto que já lemos, aliás, várias vezes esse mês, que é o capítulo 1 de João, da carta de João, versículos 5 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10, é o texto que vamos ler agora para meditarmos um instante aqui na palavra do Senhor, tá bom? 1 João 1, 5 a 10, diz assim o texto: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós temos falado muito sobre esse texto, o texto de 1 João, e temos falado a respeito da purificação de nossos corações. Por que esse texto é importante para a gente? Porque João começa o texto dele, ele escreveu a sua carta, a primeira carta, ele começa falando sobre um grande problema, que é um problema de todo cristão. É o fato de que Deus é um Deus tão lindo, tão maravilhoso, Deus é aquela luz incrível que a gente já sabe que Ele é, e o fato de que nós não somos tão bons assim, nós somos pecadores. Como é que nós e Deus podemos nos entender? João fala a respeito, primeiro verso 5, quando ele diz: a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Veja, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O que significa que isso vai ser um problema para mim, porque todos nós temos alguma treva em nossa vida. Quem no seu coração não tem uma treva? É algo que faz parte da nossa experiência. Todos nós temos áreas escondidas dentro de nós, queiramos ou não. Todo mundo sabe o que pensa, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua guerra interior, sua luta espiritual, sua luta contra si mesmo. João diz, inclusive, um pouquinho mais à frente, aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Nós temos que confessar os pecados e não tentar dizer que não tem pecado, porque todos nós temos. E aí está um grande problema da primeira carta de João, com o qual João começa a sua carta, que é o fato de Deus ser luz e não há nele treva nenhuma, e o fato de que nós temos algumas trevas dentro de nós. Nós temos pecado e isso precisa ser confessado. Como resolver este problema? Então João ele nos dá 3 soluções e nós vimos pelo menos 2 delas. Nós não vamos ver a terceira, né? Deixamos isso, fomos enrolando nessa questão e acabou que não vamos falar sobre isso. Quero falar sobre um outro tema ainda dentro desse texto, mas João nos deu 3 soluções para que a gente possa resolver essa discrepância que existe entre nós e Deus, para que a gente possa ter uma comunhão com Ele. Senão não seria possível ter uma comunhão com Deus. Como resolver esse problema? Então João nos deu 3 soluções e nós falamos sobre 2 delas. A primeira solução de João é o andar na luz. Ou seja, andar em comunhão, estar junto com os irmãos. Eu sou um pecador, mas eu estou junto com vocês. Então por que isso é bom? Isso é bom porque quando eu estou junto com vocês, eu vivo na luz, eu vivo na verdade. Esse aqui de alguma forma é o ambiente da luz. É o ambiente da luz. O que é o ambiente da luz? O ambiente da luz é o ambiente da comunhão. Toda pessoa que você tem uma comunhão muito íntima com ela, você tem uma certa luz com ela. Porque ela te conhece. A pessoa que conhece você, por exemplo, é lá na sua casa, sua família. A sua família te conhece.
Então aqui você pode chegar e você pode falar. Eu mesmo estou aqui falando com vocês, não é? Eu posso parecer muito santo, muito maravilhoso. O pastor é maravilhoso. Mas a minha esposa me conhece. E aí ela... mas ele fala, mas lá em casa eu sei como. Porque eu não consigo esconder dela aquilo que eu sou. E ela também não consegue esconder de mim aquilo que ela é, porque eu e ela vivemos em comunhão. Isso é a comunhão. A comunhão faz com que as pessoas sejam obrigadas a viver numa luz, não exatamente a serem perfeitas. Se vocês forem perguntar sobre mim, né, a respeito de mim para ela, ela vai dizer que eu não sou perfeito de fato. Realmente ele tem lá os seus defeitos, as suas dificuldades. Nenhum de nós é perfeito, mas o que João está querendo dizer assim, não é uma questão de ser perfeito, mas de andar na luz, andar na verdade. E qual é a verdade? A verdade é que realmente eu sou um pecador. Mas eu sou um pecador diferente dos outros, porque eu sou um pecador que anda na verdade. Inclusive na verdade de que sou um pecador. Eu digo isso. E quando eu digo, e nós falamos a respeito disso na semana passada, já que o nosso assunto na semana passada foi a confissão, quando eu digo que sou um pecador, eu já estou dizendo uma verdade. É engraçado pensar assim, não é? Quando eu confesso, é a lógica de João. Quando você confessa o pecado, você já está dizendo uma verdade. Você começou a falar a língua de Deus. Já estamos num ambiente da verdade. Então, andar na luz é de fato andar na verdade. A segunda dica de João é a confissão. Nós devemos confessar os nossos pecados. Ao invés de tentar escondê-los, ocultá-los, mascará-los, desculpá-los, o que devemos fazer é confessar o pecado, dizer que é pecador e dar nome para o pecado. Quando você diz que é pecador, você já está dizendo uma verdade. E dizendo verdade, você já está na linguagem de Deus. A comunhão, a confissão e, por fim, o trabalho do advogado. No capítulo 2, João fala o terceiro expediente de Deus para resolver a discrepância que existe entre nós e ele, é o trabalho do advogado. João deixou o trabalho do advogado por último, não porque é o menos importante, pelo contrário, porque é o mais importante. A partir do capítulo 2, João vai começar a falar agora do trabalho do advogado, e por isso ele deixou esse tema por último. E ele começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: meus irmãos, Deus deixou para vocês 2 expedientes para que vocês resolvam o problema do pecado e da falta de santidade na vida de vocês: a comunhão e a confissão. E isso, ele diz no capítulo 2, isso é para que vocês não pequem, para que não pequeis. E aí ele continua dizendo: agora, porventura pode ser que vocês ainda pequem. Eu gostaria de dizer que a comunhão e a confissão resolveram todos os problemas da minha vida e eu já não sou mais um pecador. João diz, isso era muito bom se fosse verdade, mas é provável que a confissão e a comunhão sozinha não resolvam o problema e vocês precisem de algo mais. Existe algo mais. É o trabalho do advogado em nossas vidas. O advogado é Jesus Cristo e o trabalho dele é a purificação de nossos corações. É por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo: irmãos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, ou seja, se o que eu disse até agora ainda não é suficiente para a solução do problema, então eu vou apontar a solução definitiva. E a solução é o trabalho do advogado, que há de ser o tema de João a partir do capítulo 2. O advogado é o próprio Jesus que limpa o nosso pecado, é o próprio Jesus que trabalha no nosso interior e faz de nós pessoas novas, pessoas consagradas a Ele. Ele purifica, Ele nos limpa diante de Deus e Ele nos leva purificados para Deus. São, portanto, os 3 expedientes, se a gente pode, eu não sei que linguagem usar aqui, não é? Mas são 3 recursos de Deus para a purificação de nossos corações: a vida em comunhão, a confissão dos pecados e o trabalho do advogado. Quando você junta os 3 em sua vida, e quando você faz aqui faz uma salada dos 3 no seu próprio coração, e se utiliza dos 3 recursos, você tem um recurso muito poderoso contra o pecado. O pecado não vai resistir a esses 3 recursos, e ele vai ter que recuar na tua vida. A vitória já está anunciada, e é o que João então está dizendo. Bem, hoje eu quero terminar esse tema dando então uma abordagem geral de tudo que a gente falou nesse mês. Esse foi bem rapidamente o que nós falamos neste mês. E eu quero hoje terminar então com uma abordagem mais geral, falando então a respeito da questão que João coloca nesse texto: como podemos purificar o nosso coração?
A pergunta, como eu posso purificar então o meu coração? Ela já foi feita na Bíblia, por várias pessoas. Por exemplo, o salmista, lá no capítulo 119, quem quer que eu tenha escrito, ele tinha esse problema. Como é que alguém pode purificar o seu coração? No Salmo 119, o problema era, aliás, o jovem, não é? Não sei, ele perguntou, como é que é jovem? E eu fico me perguntando, por que ele perguntou o jovem? Como se só jovem fosse pecador. Eu acho que os jovens são bastante pecadores, é verdade, mas eu não acho que eles são mais pecadores do que nós, os adultos. Eles cometem pecados diferentes, né? Pecados próprios da sua idade, e nós, os adultos, cometemos os pecados próprios de nossa idade. Mas no caso do Salmo 119, o salmista perguntou especificamente pelo jovem. Como é que um jovem pode purificar o seu caminho? E aí ele responde a essa pergunta com as seguintes palavras. Ele tem que observar o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. O salmista está dizendo que o recurso de Deus para a purificação de nossas vidas é a palavra de Deus. O relacionamento com a Bíblia é o segredo da vitória sobre o pecado. Quem tem um bom relacionamento com a Bíblia está no caminho de vencer o pecado. Já vi gente que, mas eu não consigo vencer o pecado. Sabe aquele pecado escravizador? Não consigo vencê-lo. Pode ver que provavelmente o seu problema é falta de convívio com a palavra de Deus, falta de leitura da Bíblia, falta de incorporar, internalizar os conceitos bíblicos. Falta isso, porque a Bíblia tem um poder de purificar as nossas vidas. Quando a Bíblia entra no nosso coração, quando a verdade de Deus está em nós, a verdade de Deus ela tem um poder de nos purificar. E eu quero hoje falar um pouquinho a respeito desse poder da verdade de Deus de nos purificar. No capítulo 17, na oração que Jesus faz, a gente chama essa oração de oração sacerdotal. Um dos pedidos, e talvez dos mais importantes que ele faz nessa oração, é de que Deus ele venha purificar os nossos corações. Ele pede a Deus, Pai, purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo que a palavra de Deus nos purifica. Então, se você quer purificar a tua vida para Deus, se você quer ter um coração puro, o caminho é esse, a palavra de Deus. Você tem que se encher dela. Quem se enche da palavra, se purifica. Purifica-se a si mesmo, como disse o autor do Salmo 119. Mas para você amar a Bíblia, você tem que amar a verdade. Ninguém pode amar a Bíblia se não ama a verdade. E você não pode amar a Deus se você também não ama a verdade. Então o João faz aqui no primeiro capítulo uma espécie de teste para nós. Por que a gente tem problema no relacionamento com Deus? Primeiro você tem que saber se você ama ou não. De vez em quando os casamentos precisam parar para fazer essa pergunta. Peraí, você ama ou não? Geralmente quando um parceiro diz, olha, na verdade eu não te amo mais, é muito triste ouvir isso, né? Mas quando chega num casamento e um parceiro diz, eu não te amo mais, então para tudo, a gente precisa parar. Ele pode falar outras coisas, você é chato, você é burro, você é preguiçoso, você é descuidada, você é desleixada. Ele pode falar 1000 coisas. E geralmente essas coisas os casais estão bem preparados para ouvi-las. Mas o dia que o casal chega e diz um para o outro, eu não te amo mais, aí alguma coisa tem que ser feita. E aqui a questão que João coloca para nós é exatamente a questão se nós amamos realmente a Deus ou não. Primeiro, você ama a Deus? Essa é a pergunta que João coloca para nós. Você o ama? E para saber se eu amo a Deus ou não, já que não é tão fácil, né? O próprio João reconhece que não é tão fácil amar a Deus. O João diz que Deus é, primeiro, porque ele é invisível, né? Como é que eu vou amar alguém que é invisível? Eu não sei quem é Deus, eu não consigo visualizá-lo. Quer dizer, eu amo uma coisa que eu não visualizo. Como isso é possível? João reconhece a dificuldade e ele coloca várias soluções. Por exemplo, amar o irmão. Ame seu irmão e é uma maneira de você amar a Deus. Mas é apenas uma das soluções, e eu não quero falar sobre isso hoje, mas é apenas uma delas, tá certo? Ele mesmo diz, e ele escreve com todas as letras, ninguém jamais viu a Deus. Então como eu posso amar aquele que eu nunca vi? Não tenho ideia de quem é. E uma das coisas que João vai dizer a respeito do amor a Deus e a pergunta é essa, eu amo a verdade? Aquele que ama a Deus, ele pode ter várias características, eu posso encontrar várias características, inclusive o amor ao seu irmão, aquele a quem pode ver, mas uma característica típica de quem ama a Deus. Quem ama a Deus ama a verdade. Talvez até antes de amar a Deus, as pessoas amem a verdade. Eles gostam da verdade, eles não gostam da mentira.
Não gostam da mentira na vida dos outros e não gostam da mentira em sua própria vida. Eu até acho que ninguém vai a Deus se a pessoa está bem com a sua própria mentira. Quem está bem com a sua mentira dificilmente vai a Deus. Dificilmente pode ser tocado por Deus, pela sua palavra, porque ele está bem. Você não o convence, por exemplo, de que ele está numa vida errada e de que isso é uma coisa ruim, porque ele está bem com isso, ele está em paz com isso. Quem está em paz com sua própria mentira, não vai a Deus. E se a gente vai a Deus de alguma forma, é porque a gente tem algum tipo de insatisfação com a gente mesmo. A gente está triste com a gente mesmo. É como se a gente tivesse uma decepção com a gente mesmo. E aí a gente vai a Deus, chega a Ele e diante dele então a gente se expõe. E diga a verdade se não é assim, não é? Toda pessoa que encontrou com Deus de uma forma muito certa, muito profunda, muito definitiva, essa pessoa sempre encontrou-se com Deus, também tendo um encontro consigo mesma. Mais ou menos como aconteceu com Isaías. Isaías teve uma visão de Deus. E quando ele tem a visão de Deus, a primeira coisa que Isaías pensa é nele mesmo. Ele diz, ai de mim. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, e talvez em outras palavras, dissemos essa expressão quando estivemos diante de Deus. Ai de mim. Porque eu olhei para mim mesmo. Eu vi que minha vida não é verdadeira. Existe mentira em mim. E quando vi que havia mentira em mim, eu fiquei descontente comigo mesmo. E esse foi um dos motivos pelos quais eu pedi socorro a Deus. Ou seja, você vai a Deus porque você tem um certo amor pela verdade. E João nos fala sobre esse amor à verdade. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o amor à verdade, que João nos desafia nessa noite, em breves palavras. O primeiro teste que João nos faz para saber se amamos a Deus ou não é, como nós já vimos, o teste de amar a verdade. E a pergunta que João nos faz é: eu amo a verdade ou eu prefiro viver no engano? O que você quer de fato? Amo a verdade ou prefiro viver no engano? Capítulo 1, verso 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, a primeira questão é essa: você quer viver a verdade ou você prefere viver no engano? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida por todos nós. O que você quer de fato? Um dos grandes problemas, de muitas pessoas, e talvez tenha sido o nosso mesmo, é que a gente muitas vezes tentou fazer uma conciliação entre o andar com Deus e o andar sem Deus. Meio que aqui e meio lá. Será que não tem um jeito? Será que não dá para fazer um tipo de uma conciliação entre estar com Deus e estar sem Deus? Andar na luz e andar na treva? Será que eu não posso continuar a minha vida fazendo aquilo que eu fazia? Pelo menos algumas coisas. Vamos deixar de lado os pecados mais grosseiros e vamos para aqueles mais, os menos grosseiros, aqueles mais sutis. Talvez alguma coisinha, talvez com menos frequência, por exemplo. E se eu cometesse pecado menos frequentemente? Porque até então eu fazia todo dia, agora uma vez por mês. Será que não haveria um tipo de acordo? Irmãos, uma das coisas que nos leva a Deus e nos aproxima de Deus é se eu amo ou não a verdade. O que você ama? Você ama a verdade? Nós somos aquilo que nós amamos. Se amamos a verdade, nós amamos a Deus. Toda pessoa que se aproxima de Deus e consegue encontrar Deus, ele tem esse senso de verdade interior. Eu quero ser verdadeiro. Eu espero que as pessoas sejam verdadeiras comigo, mas eu também quero ser verdadeira com ela e quero ser verdadeiro com Deus. Você quer ser verdadeiro consigo mesmo? Essa é a grande pergunta que João coloca de nós. Quem tem comunhão com Deus, ama a verdade. Ele não gosta de olhar para si e ver que tem coisa escondida. Ele não gosta de olhar para si e ver que tem coisa que ele mesmo não gosta em si e ele fica tolerando. Ele não tolera isso. E ele tem um certo ódio contra isso. Se vai resolver o problema ou não, não sei. Mas é um conflito permanente em sua vida, porque é uma coisa que ele odeia. Toda vez que ele se deixa levar por aquele sentimento, por aquele comportamento, ele faz uma coisa que ele odeia. Ele odeia a si mesmo por isso. É quase que um gancho que o leva a se aproximar de Deus, porque ele quer ficar livre de si mesmo. Você ama a verdade? Esse é o desafio que João nos faz. Eu amo a verdade ou eu prefiro viver no engano? Jesus ele fala sobre o ser sujo e o ser limpo,
Se você é sujo, suje-se, não é problema. Pelo menos o sujo que se suja e gosta de viver na sujeira, ele tem uma vantagem sobre aquele que vive meio sujo, meio limpo. Pelo menos ele é coerente consigo mesmo. Esses dias falamos com os jovens a respeito dos mornos, né? Ontem teve uma reunião de jovens, mas no penúltimo o assunto era o crente morno, e foi bem bacana falar do morno. Por que a Bíblia não gosta do morno? Porque o morno ele não tem verdade interior. Pelo menos o quente tem uma verdade, ele é quente. E o frio tem uma verdade, ele é frio. Eu não gosto e acabou, não quero Deus e acabou. Ótimo, perfeito. Pelo menos você é verdadeiro. Você pensa assim e você vive assim. O problema, e João coloca isso, o problema é a tentativa de conciliação. E quem de nós não tenta fazer essa conciliação? Quem de nós não foi tentado, né? Não correu o risco de um dia pensar, será que não daria certo viver assim? Irmãos, a vida com Deus é na base do tudo ou nada. Você vai, se entrega, se coloca, se rende e deixa tudo na mão dele. É tudo ou nada com Deus. Você ama a verdade ou prefere viver no engano? A segunda proposta de João, para saber se a gente ama ou não a verdade, para que a verdade purifique nosso coração. Eu amo aqueles que amam a verdade. No capítulo 1, verso 7, ele disse, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E olha a expressão, nós temos comunhão uns com os outros. E olha que interessante, João fala, se eu andar na luz, então eu tenho comunhão com os outros. Olha que interessante, a comunhão está junto com o andar na luz. Você anda com Deus, anda na verdade, e automaticamente você anda com as pessoas que vivem na verdade, porque automaticamente você ama essas pessoas. Uma das coisas que as pessoas que querem viver uma vida de pecado precisam fazer é fugir da comunhão. Eu não posso ficar junto dos irmãos. Eu não posso ficar muito perto. Ficar muito perto dos irmãos pode ser perigoso. Porque já que eu quero viver uma vida dupla, e eu quero, viver lá no mundo, quero fazer o que eu quero, de repente eu estou aqui com os irmãos, muito entrosado, e aí eu solto uma palavra, não é um perigo? Já pensou você soltar uma? Não sei o quê, e aí você fala uma coisa, e aquilo, irmão, mas peraí, o irmão falou isso, né? De onde veio isso? Já viu essa história do de onde veio isso? Talvez, então o que é a pessoa? O esperto, e o irmão é muito esperto quando faz isso, né? O esperto, ele não vai ficar muito perto das pessoas, ele prefere ficar mais distante, mais afastado, porque se ele fica muito perto, muito junto, começa a orar demais, confessar demais, começa a criar essa imagem, junto dos irmãos, uma hora ele vai soltar alguma coisa, e para evitar isso, Jesus fala, ele sai da luz, ele se afasta da luz para que suas obras não sejam manifestas. E a pergunta que João faz, eu amo a verdade a ponto de andar com aqueles que também amam a verdade? Irmãos, como é bom a gente viver uma vida sem medo da verdade. De você andar com as pessoas que também amam a verdade. Aliás, você estar com essas pessoas exatamente porque eles amam a verdade. Não que eu sou perfeito, os irmãos podem ser melhores do que eu, mas o dia que eu chego para o irmão e falo, irmão, eu realmente tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, ore por mim. Eu realmente quero vencer, e você expõe, você está falando a verdade. Você está falando a verdade com aqueles que amam a verdade. Isso realmente é algo muito precioso diante de Deus. Você ama a verdade a ponto de amar aqueles que amam a verdade? De andar com aqueles que amam a verdade? Quando você faz isso, realmente você ama a Deus. A terceira coisa que João coloca, o terceiro teste, será que eu amo a verdade a ponto de ser verdadeiro comigo mesmo? E ele diz isso no versículo 8, quando ele diz as seguintes palavras, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós falávamos na semana passada a respeito dessa mentira que a gente conta para a gente mesmo. O pecado na vida da gente, ele faz um negócio incrível. Os irmãos devem se lembrar de que nós falamos a respeito disso. Ele conta uma mentira que nem o diabo, que é o pai da mentira, consegue contar. É a mentira que se conta para si mesmo. E você acreditar na própria mentira. Quando você conta uma mentira para si e acredita na própria mentira, então você é realmente um mentiroso incrível. Você é um mentiroso mais incrível do que o diabo. Porque o diabo não acredita na sua própria mentira. O diabo se conhece. Ele sabe das coisas. Ele sabe o que é. Ele sabe o seu próprio destino. Ele conhece a Deus. O diabo não se engana, mas ele tenta enganar os outros e ele faz isso muito bem. Mas nem o diabo consegue enganar ele mesmo. O pecado consegue fazer isso em nossas próprias vidas. Ele nos engana.
E ele conta para nós mentiras. Nós falamos a respeito dessas mentiras que contamos a nós mesmos. Por exemplo, de que eu posso viver uma vida, não dá para ir pecando e para, né? Essa ideia de manter uma comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. É uma mentira que a gente conta. É mentira, gente. Mentira. Não dá certo e você sabe disso. Só que você acreditou que dava. Eu vou aceitar Jesus, eu vou melhorar a minha vida, mas agora não. Eu vou aproveitar um pouco mais. Quem sabe daqui uns 5 anos, daqui uma semana, quem sabe daqui 20, quem sabe quando eu ficar mais velho, né? E aí você conta uma mentira para si mesmo. Eu posso administrar a vida, eu posso administrar o erro, eu posso administrar a distância de Deus. Você conta a mentira, acredita nela e vive de acordo com ela. Como o pecado mente para nós. E é interessante que nós nos enganamos a nós mesmos. Contamos muitas mentiras. Outra mentira. Eu sou pecador, mas a culpa não é minha. A culpa é do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, do meu filho, do meu chefe. A gente sempre tem uma desculpa. Mentira, o pecado é teu. Teu pai não tem nada a ver com isso. Você escolheu esse caminho. Nós contamos a mentira e acreditamos nela. Será que eu amo a verdade a ponto de me desfazer dessas mentiras? Abrir o coração para mim mesmo e me mostrar para mim mesmo do jeito que eu sou? E dizer o que eu sou, diga o que você é. Fale o nome. Quando você fala o nome do pecado, você vai ter que falar o nome do pecador, não é? Eliseu, você é isso. Irmãos, isso dói. Dói pensar que a gente é assim. Mas é uma verdade que a gente precisa dizer para nós, para a gente mesmo. João diz, aquele que diz que não tem pecado está mentindo para si mesmo. Não está dizendo a verdade para si mesmo. A verdade não está nele. Será que eu amo a verdade a ponto de ser verdadeiro comigo mesmo? E dizer para mim mesmo que eu sou, diga o que é. Diga que o pecado existe. Não adianta tentar encobri-lo. Realmente você é fraco. Realmente você não ama a Deus. Irmãos, não é muito fácil chegar a Deus. Deus, olha, eu vou confessar, eu não te amo. Eu sento nesses bancos 20 anos, e depois de 20 anos, eu cheguei à seguinte conclusão, eu não quero essa vida. Mas eu não quero não querer, eu gostaria de querer. Tem uma chama dentro de mim. Eu quero que o Senhor trabalhe comigo, renova a minha paixão, renova a minha vida. Irmãos, isso é uma verdade interior. E você só consegue, Deus de fato, só consegue tê-lo em sua vida e ser transformado por Ele quando você é verdadeiro a este ponto. Verdadeiro consigo mesmo. A verdade interior. Talvez seja o preço mais alto que nós precisemos pagar por andar na verdade, é ser verdadeiro conosco mesmos. O quarto desafio que João coloca diante de nós: eu amo a verdade a ponto de pagar o preço para que essa verdade seja estabelecida em minha vida? Será que eu estou disposto a pagar o preço de viver a verdade? No versículo 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha os preços. Começa com a confissão e depois com o trabalho de purificação de Deus. Eu estou disposto a pagar o preço? Talvez você não esteja. Não esteja. E não é problema. Se não está disposto a pagar, viva a vida como você acha que deve vivê-la. Mas você tem que ser sincero consigo mesmo. Você quer? Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, mas vem muito a propósito neste momento, quando eu falava, por exemplo, com uma moça casada com seu marido, e ele tinha reclamado muito dela, falado mal, pastor é assim, é assado, e eu sei, eu já conheço, eu sou, né? Eu sei que isso aí é tudo conversa, ela vai me falar outra coisa, e isso aí é coisa de marido e mulher, que tem que ser resolvido entre os dois, 50% para cada um. Mas para minha surpresa foi falar com ela e ela confirmou tudo. Mas ele fala que a irmã é assim mesmo. A irmã faz isso, eu faço mesmo. Ele fala que a irmã faz, mas tudo. Mas irmã, como é que é isso? Que é verdade? Sim, é verdade. Mas a irmã então, qual é o sentimento da irmã que tem? Não tem sentimento. Mas desse jeito ele vai abandonar a irmã, se continuar assim. E ela me responde, eu não tenho essa sorte. E quando ela disse, eu não tenho essa sorte, eu cheguei à seguinte conclusão, ela não está afim, ela não quer que dê certo. E muitas vezes eu me coloco diante de Deus e eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Eu e Deus ali na presença dele, Senhor, eu quero que dê certo. Primeiro, você quer que dê certo? Eu acho que às vezes Deus tinha que ser sincero com a gente, né? E chegar com essa verdade com a gente. Cara, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, você quer mesmo que dê certo? Você está afim mesmo? Você quer mesmo? Porque de repente você não quer.
E se não quer, filho, o mundo está lá, vai lá, não tem problema, segue o seu caminho, né? O inferno, vai do jeito que você quiser, né? Agora, se você quiser ficar aqui, então vai ter que ser do meu jeito. E a pergunta é, você está afim? Você quer mesmo? Você quer viver essa vida? É uma escolha mesmo que você faz? É uma pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Eu quero mesmo, de fato, eu quero. Essa é a vida que eu gostaria de ter? Porque não adianta ficar namorando o mundo. O filho pródigo ficava namorando o mundo. Um dia ele foi lá, conheceu, viu, se desiludiu, voltou para a casa do pai e disse, pai, agora eu sei o que eu quero. Talvez a gente tenha que passar por essa experiência, ser desiludido pelo mundo e dizer, Deus, agora eu sei o que eu quero. Talvez alguns ainda não foram desiludidos, ainda tem alguma esperança, né? Quem sabe esse mundo não possa me fazer feliz? Quem sabe não tem algum tipo de alegria verdadeira nesse mundo? Quem sabe não tem algum tipo de satisfação? Quem sabe eu não posso extrair algum sumo, como quem está tentando extrair água de pedra? Quem sabe o mundo não tenha algo ainda para me dar? Vai tentar, né? Vai tentar. Mas a pergunta que deveríamos fazer é essa. De fato eu quero, eu estou afim. Eu quero mesmo. Porque se você quer, então você tem tudo com Deus, mas vai ter que ser do jeito dele. Eu amo a verdade, a ponto de pagar o preço para que essa verdade seja estabelecida na minha vida. Eu estou disposto a pagar o preço? Talvez você não esteja disposto. Mas eu vou dizer uma coisa, se você acha que não está disposto, mas tem algo, meu Deus, eu acho que eu não estou disposto, mas tem uma coisa errada, porque eu também acho que eu estou, e agora? Então vamos falar isso com Deus, olha, tem um problema aqui, né? Eu acho que eu não estou, mas estou, e aí, como é que fica? Vamos ser sinceros com Deus, Deus, eu estou e não estou. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar junto, e aí realmente Deus vai ter purificação. Ele vai andar contigo, Ele realmente tem algo para fazer na tua vida. E por fim, a última pergunta que João coloca diante de nós. Eu amo a verdade como eu amo a Deus? Será que eu amo a verdade como amo a Deus? Capítulo 1, versículo 10, ele termina dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que João está dizendo é que muitas vezes a nossa vida é uma expressão de antagonismo a Deus. Por que andar com Deus e fazer o que Ele não gosta? Por que andar com Deus e ofendê-lo? Não é verdade? Se você gosta de uma pessoa, por exemplo, e casa com ela, você não quer ter uma pessoa para ofender ela. Eu acho que não, pelo menos, né? Escolhe uma outra coisa, escolhe, sei lá, um peixinho para você ofender. Não vai matar o bichinho de fome, né? Mas chega em casa e ofende ele, xinga o peixinho. Não faz isso com o cachorro, que é muita judiação, né? Mas xinga o peixinho. Sei lá, irmãos, você pode jogar a sua raiva em cima do que quer que seja. Mas você jamais jogaria a sua raiva em cima de alguém que você ama. Aliás, você está com a pessoa porque você ama, exatamente porque você não quer viver uma vida de raiva com ela. Você quer viver uma vida de conforto emocional com ela. Não é assim? Assim deveria ser a nossa caminhada com Deus. A gente deveria ter uma vida de conforto emocional com Ele e não ofendê-lo. É que a gente vive um estilo de vida que o ofende. E acha que Deus não fica ofendido. Não, Deus não está vendo. Que nem o profeta lá, né? O cara faz o que faz, Deus não está vendo. Ele está vendo e Ele está muito chateado com isso. Deus fica chateado com o nosso pecado, Ele se ofende com o nosso pecado, e muitas vezes o nosso comportamento, a maneira como nos posicionamos na vida, pode ser uma ofensa a Deus. Deus nos ama, e Deus se ofende por nós. Eu tenho lido o livro de Oséias nesses últimos tempos, e eu fico impressionado como Deus fica ofendido. E como Ele coloca a sua ofensa no livro de Oséias, de uma forma tão apaixonada. E ele se sente ofendido. O coração de Deus sangra por nós. Aliás, a expressão o coração de Deus sangra é uma expressão muito bonita, usada pelo cantor Gerson Borges, numa das músicas que eu mais gosto dele. A música que fala sobre o coração de Deus. Eu vi o coração de Deus, ele diz. Era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma ânsia. Perdoa a nossa indiferença, anela por nossa presença. Eu vi o coração de Deus, era uma chaga aberta. Quando eu escutei essa música a primeira vez, eu fui a Deus e perguntei, Deus, é assim mesmo? Será que o Senhor tem uma chaga aberta por mim? Como se a minha ausência realmente doesse para o Senhor? Eu fiquei muito feliz e fiquei muito triste. Fiquei triste de pensar que eu sou o alvo das lágrimas de Deus. Mas eu fiquei feliz de pensar que alguém poderia me amar ao ponto de chorar por mim. E de que o próprio Criador
do universo me amasse a ponto de chorar por mim. Você já parou para pensar nisso? Deus te ama ao ponto de chorar por você, de querer você, de anelar pela sua presença, de querer você junto dele. Ele te ama a este ponto. E a pergunta que ele está fazendo para nós é: eu realmente quero? Eu quero mesmo? Eu quero que você abaixe a cabeça e que você ore comigo. João nos coloca nessa noite diante de um grande desafio. Será que eu amo a verdade até o ponto de estar com Deus, de andar com Ele, de ser um filho dEle, de viver uma vida com Ele? Será que o meu amor de Deus vai até este ponto? Será que eu não estou ofendendo a Deus com a minha vida, com o meu comportamento, com os meus segredos escondidos? É uma ofensa que fazemos a Deus. João está dizendo: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E eu quero desafiar você nessa noite a romper com as trevas, ou algumas trevas que podem existir no seu coração. Meu irmão, vamos deixar de lado a vida dupla. A vida dupla é uma vida de engano. Deus está colocando diante de nós a verdade. E a gente precisa viver a verdade. A verdade é ser um só. É ser aquilo que é ser aquilo que diz ser. Deus está nos desafiando a isso, para que possamos andar com Ele e viver com Ele e receber a purificação dEle. Você se coloca diante de Deus. Você determina o que você quer, o que você ama. Você escolhe o caminho para a tua vida e diz: é esse o caminho que eu quero, Senhor. Talvez o pecado tenha me enganado em algum momento. Talvez eu tenha sido iludido em algum ponto. Mas aqui estou eu, Senhor, buscando de volta, buscando reconciliação. Eu quero, Senhor, e quero o coração purificado. E quero viver para Ti. Eu quero ser verdadeiro comigo mesmo, Senhor. Não quero que hajam trevas em minha vida, mas quero que haja luz, porque Deus é luz. E se Deus é luz, então que essa luz me ilumine. Você clama a Deus e Ele purifica. Ele vem com o advogado, e o advogado entra em nossos corações para encher a nossa vida de luz. Oh Deus, olha agora para o Teu povo, Senhor. O Teu povo que está aqui Te buscando, declarando, Senhor, o seu próprio pecado, declarando também o amor que tem pelo Senhor. Nós queremos o Senhor. Quando clamamos misericórdia, é porque amamos o Senhor e queremos o Senhor. Oh Deus, purifica-nos, Senhor. Purifica nossas vidas para a glória do Senhor. Purifica-nos conforme Tua palavra, conforme a Tua verdade, Senhor. Nós somos amantes da verdade, ó Pai. Nós não gostamos de olhar para a nossa vida e ver que tem pontos escuros, pontos neutros, coisas que não foram dominadas pelo Senhor. Deixamos tudo no Teu altar, Senhor. Ilumina aquilo que não Te pertence dentro de nós. Ilumina as trevas do nosso coração, ó Pai, e renova-nos para a Tua glória, Senhor. Purifica nossos corações. Como dissemos neste mês, este é o tempo, ó Pai, de termos os nossos corações purificados pela palavra do Senhor. Vivifica-nos e purifica-nos segundo a Tua verdade, Senhor. Ó Pai, a igreja vai continuar orando. E eu quero lançar um desafio nessa noite. Talvez todos já tenham feito essa escolha. A escolha de estar com Deus e viver com Ele. E de fazer de Jesus Cristo o Senhor de sua vida. Mas talvez você tenha entrado aqui e não tenha feito ainda essa escolha. Talvez você também tenha vivido longe de Deus tempo demais, tentando conciliar uma vida com Deus e uma vida com o mundo. Tentando conciliar os pensamentos de Deus e os propósitos deste mundo. Tentando conciliar um comportamento santo com um comportamento impuro. Essa é a noite de você se render. De você dizer: chega, Senhor, eu tenho que andar de acordo com o Senhor. Eu tenho que trabalhar de acordo com as Tuas regras para a minha vida. Não é eu que dito as regras, é o Senhor. E você vai pedir a purificação para a tua vida. E a renovação do teu coração. Purifica-nos, Senhor, e renova-nos para a Tua glória.
Faça-nos novos para Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti. Coloca um coração novo dentro de nós, um sentimento novo. Coloca dentro de nós a santidade de Cristo, ó Deus, que nos reveste, que nos cobre. E ajuda-nos a vivê-la, Senhor Deus. Uma santidade que começa a ser imputada a nós por Cristo, dada de presente a nós. Independente de nossos pecados, maus comportamentos, maus hábitos. Mas também, ó Pai, uma santidade que começa a fazer diferença. E começa a nos purificar de dentro para fora. Clamamos assim, Senhor. Mas também clamamos, ó Pai, se nunca recebemos a Jesus como Senhor de nossa vida, e hoje entendemos que precisamos fazer isso. Ó Jesus, venha ao nosso coração, venha nos renovar, venha fazer de nós a Tua casa, Senhor. Eu entendi, ou é o mundo ou é o Senhor, ou é do meu jeito ou é do jeito do Senhor, ou é a minha vontade ou é a Tua. Não pode ser os dois. E eu quero o Senhor. Eu quero fazer um desafio. Se você deseja receber Jesus na tua vida, no teu coração, eu vou te fazer um desafio para você vir aqui à frente e eu vou orar por você, dizendo com esse gesto: sim, Senhor, eu recebo, eu quero. Talvez aqui todos já tenham feito isso, mas talvez você não tenha feito. E eu preciso dar essa oportunidade a você, escolher o caminho. Hoje você descobriu que o coração de Deus sangra por você, que Deus quer você, Ele sofre por você, Ele anela pela sua presença. Deus te quer, Ele enviou o seu Filho. E se você se perguntasse qual é a prova de que Deus me ama e Ele me quer, Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Que outra prova você quer? Não há prova maior do que essa. Nenhuma prova de amor supera essa. Deus nos quer. Eu não vou insistir, mas eu quero fazer mais esse apelo. Se você deseja receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele entre no seu coração e faça do seu coração algo que agrade a Deus, então vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Senhor, olha para os nossos corações. Nós queremos o Senhor. Nós amamos a verdade. Vamos falar sério, Senhor. Nós amamos a verdade. Nós queremos a verdade. Infelizmente, olhamos para dentro de nós e talvez não exista tanta verdade quanto gostaríamos. Talvez não tenha tanta luz como tem em Deus. Mas, Senhor, nós amamos, nós queremos o Senhor. Se a vida fosse uma questão de dupla escolha, e de fato ela o é, nós escolheríamos o Senhor. Tivéssemos que escolher entre o mundo e o Senhor, é o Senhor que queremos. Estar com o Senhor ou viver longe do Senhor, é o Senhor que queremos. Uma eternidade contigo ou uma eternidade longe de Deus, é a eternidade contigo, 1000 vezes uma eternidade contigo. Senhor, talvez tenham coisas em nossas vidas que precisam ser melhoradas. Talvez o Senhor precise trabalhar dentro de nós, mas olha para nós. Passamos no teste da verdade, Senhor. Nós queremos a Tua verdade. Nós amamos a Tua verdade. Queremos que ela nos domine. Queremos que ela tome conta de nós. Queremos que ela nos revista. Então, clamamos a Ti, ó Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a viver contigo. Ajuda-nos a viver a verdade. Ajuda-nos a andar no Teu caminho, Senhor. Tira de nós aquelas trevas que ainda nos dominam. Aqueles pensamentos, ó Pai, que ainda nos escravizam. Aqueles comportamentos, ó Pai, que estão sempre clamando de volta e nos levando para longe do Senhor. Ó Deus, Senhor, purifica-nos. Purifica-nos. A palavra diz que o Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Ó Jesus, ó advogado maravilhoso, purifica-nos de todo o pecado, todo o pecado. Abrimos o coração diante do Senhor. E como gostamos de cantar naquele hino, Senhor, finalmente agora que tudo está perante o Senhor, e agora que todo o nosso ser Ele controla, só então veremos o poder de Deus em ação em nossas vidas, quando tudo deixamos no altar do Senhor. Pai, deixamos tudo no altar e clamamos a Ti, renova-nos para a Tua glória, renova nossas vidas, ó Senhor. Clamamos assim a Ti.